Oi, Renan, ótima quinta-feira para você também, ótimo começo de dia para quem está com a gente. Lembrando rapidamente, Renan, essa decisão do ministro Gilmar Mendes de ontem de manhã, essa decisão veio à tona, né? São duas ações que tinham sido movidas pelo Solidariedade, o partido, e a Associação de Magistrados do Brasil, a AMB, que questionavam alguns trechos da lei do impeachment e outras normas legais. E aí o ministro Gilmar Mendes concedeu um pedido de liminar, reduzindo os poderes do Senado Federal no que tange o impeachment de ministros do Supremo. A gente tem uma lei de 1950 que trata de impeachment, tanto de presidente da República quanto de outros cargos, incluindo os integrantes da Suprema Corte. E depois dessa lei, logicamente, em 1988, a gente teve a Constituição Federal, que trouxe algumas regras também sobre essa questão. E aí o ministro Gilmar Mendes determinou nessa liminar que, no caso de impeachment de ministros do Supremo, somente a Procuradoria-Geral da República pode apresentar esse pedido. Pela lei de 1950, a lei fala que qualquer cidadão pode representar contra ministros do Supremo em caso de crimes de responsabilidade. Gilmar Mendes também alterou o quórum necessário no Senado para a aprovação desses pedidos de impeachment. E também decidiu que os ministros não podem ser alvo desses pedidos pelas ações deles no Supremo, por decisões judiciais. A reação foi imediata, tanto da Câmara quanto do Senado, mas sobretudo do Senado Federal, já que cabe ao Senado analisar, aprovar e tocar pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí a gente teve pelo menos já duas iniciativas da oposição, uma na Câmara e uma no Senado, tratando de propostas de emenda à Constituição para reverter essa decisão do ministro Gilmar Mendes, colocar no texto constitucional essas prerrogativas do Senado que foram suspensas pela liminar, incluindo também o direito de qualquer cidadão representar contra ministros do Supremo. Uma das reações mais fortes também, Renan, foi do presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, que usou o plenário do Senado ontem, durante a sessão do Senado. Ele fez uma fala condenando essa decisão do ministro Gilmar Mendes. Ele disse que recebeu vários contatos de muitos senadores logo pela manhã, ao longo de todo o dia, contestando essa decisão, alegando que ela tira prerrogativas do Senado Federal, que seria um ataque a um outro poder, ao Poder Legislativo. Então, o presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, leu um comunicado no plenário que começava dizendo que, se é verdade que esta Casa, o Senado e sua presidência nutrem profundo respeito institucional ao STF, também é que nesta relação haja reciprocidade efetiva e que seja igualmente genuíno, inequívoco e permanente o respeito do Judiciário ao Poder Legislativo e às suas prerrogativas. A gente teve também, Renan, uma reação do indicado do presidente Lula, Jorge Messias, para a vaga do Supremo Tribunal Federal. Ele, que ainda é advogado-geral da União, entrou com um pedido no Supremo nessas ações nas quais o ministro Gilmar Mendes concedeu essa liminar, pedindo para o ministro Gilmar Mendes rever a decisão, reconsiderar e manter as prerrogativas do Senado. A gente lembra que, enquanto ainda advogado-geral da União, Jorge Messias está indicado ao Supremo e vai precisar passar pela aprovação justamente do Senado Federal para poder ocupar a vaga lá na Suprema Corte. Renan. Ô Pedro, é coincidência ou não, no mesmo dia em que tivemos essa decisão do ministro Gilmar Mendes, a CCJ da Câmara acabou aprovando um projeto que limita essas decisões isoladas de magistrados contra leis aprovadas pelo Congresso. Coincidência ou não? Essa é a pergunta. Renan, aparentemente uma grande coincidência, porque esse projeto ele já vinha tramitando na Câmara. É uma queixa muito recorrente dos parlamentares quando decisões monocráticas suspendem leis aprovadas pelo Congresso. Então, esse projeto já estava por lá, já estava na agenda da Comissão de Constituição e Justiça dessa quarta-feira e acabou aprovado. O timing foi perfeito, né? E foi aprovado em caráter terminativo, que a gente fala. Ele não precisa passar pelo plenário da Câmara, ele vai direto para o Senado, para os senadores analisarem. Se os senadores aprovarem sem alterações, pode ir para a sanção presidencial. E ele justamente determina que leis não possam mais ser suspensas por decisões monocráticas, que precisaria passar pelo plenário do Supremo, teria que ser uma decisão colegiada. E também restringe mais quem pode representar contra leis
junto ao Supremo. Hoje, por exemplo, qualquer partido político pode fazer isso. Pelo projeto, isso ficaria mais restrito, teriam que ser partidos que tenham atingido a cláusula de barreira, evitando que partidos muito pequenos possam acessar o Supremo nesse sentido. A exceção seria para partidos que formassem federações. Enfim, é um projeto que limita os poderes de decisões monocráticas do Supremo. Justamente uma decisão se aplicaria, por exemplo, à decisão de ontem do ministro Gilmar Mendes, já que foi uma decisão monocrática em caráter liminar. É importante reforçar que essa decisão do ministro Gilmar Mendes vai ser submetida ao plenário do Supremo Tribunal Federal. A votação está prevista para começar no dia 12, Renan.